Bom dia, bem-vindos ao Auditório Almada Negreiros, na Gar Marítima de Alcântara, para o seminário sobre a nova mobilidade na área metropolitana de Lisboa. É uma organização da Eurotransporte, com o apoio da Área Metropolitana de Lisboa e da Associação Nacional de Transportes Rodoviários Pesados de Passageiros. Vivemos a época da revolução da mobilidade, que, quando profundamente ligado ao sistema de transporte público, em contexto urbano, assume-se como fator determinante na dinâmica das cidades, no seu desenvolvimento e produtividade, bem como na qualidade de vida dos seus cidadãos, seja no acesso aos serviços básicos de saúde e de educação, seja na sua economia e capacidade de negócios. As cidades devem garantir o bom estado das suas estradas e infraestruturas de transporte, oferecendo diferentes opções de mobilidade integradas entre si, com o objetivo de minimizar os engarrafamentos, os tempos de deslocação e a poluição. Os engarrafamentos de trânsito atrasam as pessoas e as mercadorias, aumentam os níveis de stress e poluem o ar ao ponto de serem considerados uma das causas de morte prematura nas grandes cidades. Por estas e outras razões, há hoje um consenso alargado em que o transporte público deve estar no centro da mobilidade urbana e, desse modo, criar um impacto direto sobre a prosperidade das cidades e a qualidade de vida dos seus habitantes. Mas se por um lado existe esse consenso alargado sobre o transporte público no centro da mobilidade urbana, deve também ser pensado de modo a que o cidadão seja o seu epicentro. Por isso importa não esquecer que em qualquer experiência de mobilidade, a mesma deva ser abrangente, de serviço, de inclusão, de conectividade, de sustentabilidade e de visão e liderança. Ao longo do dia, vamos ter a oportunidade de partilhar conhecimentos, ideias, conceitos e estratégias através da opinião de um conjunto de notáveis stakeholders na área da mobilidade de passageiros e mercadorias. Deste modo, vamos escutar apresentações e discutir temas como os desafios da nova rede, o novo conceito de transporte ferroviário, a visão dos operadores de mobilidade, a tecnologia como motor para a modernização do sistema, a articulação do transporte rodoviário e as estratégias para o melhoramento da mobilidade. A terminar, quero agradecer toda a presença de todos os participantes, como de todos os patrocinadores, e iria passar a palavra ao Sr. Vereador Ângelo Pereira, que infelizmente não vai poder estar presente devido à doença, mas quem vai prosseguir com a sessão de abertura é o Dr. Carlos Humberto Carvalho, da Área Metropolitana de Lisboa, a quem eu peço que se dirija aqui, por favor. Obrigado. Bom dia a todos. É um prazer estar convosco. A todos cumprimento. Felicito os organizadores por esta iniciativa, por este seminário, por o conjunto de reflexões que vamos ouvir, que poderão ajudar-nos não só a nossa própria reflexão, mas a ação prática de cada um de nós. Vou ser muito breve, deixarei aos especialistas as intervenções de fundo, mas meia dúzia de comentários, apreciações. Falar de mobilidade é indispensável sempre ter presente que a questão fundamental da mobilidade é servir as pessoas, é dar vida às cidades, às urbes, às regiões, é permitir, como aqui que se foi dito, a conectividade para trabalhar, para nos divertirmos, para ir às compras, mas sempre com um foco que são as pessoas, os cidadãos, que levam a que a mobilidade tenha que ser o que é e que tenha que dar novos passos. Falamos hoje de nova mobilidade. Bem, mas é indispensável ter presente que a nova mobilidade não cai do céu. Cai da experiência do que existe, tudo aquilo que já se fez, e é com base no que temos que vamos continuando a avançar para novas formas, para novas infraestruturas, para novas tecnologias, que
que permitam, repito, que os cidadãos tenham melhores condições de vida porque temos melhor mobilidade. E na nossa perspectiva, o que temos que trabalhar, e aquilo que estamos a trabalhar na área metropolitana e na TML, é para que este direito à mobilidade consagrado nas leis do país, na Constituição da República Portuguesa, seja cada vez mais uma coisa do nosso cotidiano e que, de facto, seja um aspecto fundamental, não só para a qualidade de vida de cada um dos cidadãos, mas para a qualidade de vida das cidades, para a sua sustentabilidade, etc. Queria partilhar convosco também aquilo que fomos fazendo na área metropolitana de Lisboa a propósito da mobilidade e do transporte. Partimos de uma visão, de uma estratégia que tínhamos a certeza, tínhamos a convicção profunda que não conseguíamos fazer tudo ao mesmo tempo, que era preciso dar passos e a seguir esses passos dar outros passos. Como o Faustino disse, que eu de vez em quando repito, é que o caminho se faz caminhando, de facto. E sabíamos que era um processo complexo, muito exigente, mas que havia um elemento que era para nós fundamental. É que tínhamos que gerar consensos. Porque numa estrutura como a área metropolitana, 18 municípios, 18, se quiserem, personalidades de presidentes de Câmara, representação de 3 forças políticas, com toda a complexidade técnica, financeira, jurídica que estes processos têm, ou nós gerávamos os consensos tão alargados quanto possível para conseguirmos atingir estes objetivos, ou eles não seriam nunca atingidos. Tivemos a sorte, a felicidade, do saber, de conseguir esse consenso. E consenso entre municípios, entre operadores, com o governo, com os partidos políticos, para, numa visão mais alargada, podermos indo fazer caminho. Concretizámos a redução tarifária, não falarei muito em aspectos concretos, mas concretizámos a redução tarifária, criámos o navegante, o metropolitano, o municipal, o mais 65, o 12, o família. E, portanto, isso hoje é já uma coisa concreta. O navegante permitiu reduzir, em alguns casos, de forma muito significativa, os custos dos transportes. Pela primeira vez, conseguimos que se pudesse viajar em qualquer operador, modo de transporte, em todos os concelhos, em toda a região. Simplificámos o sistema tarifário, quase 4.000 passos para 5 títulos de navegante, e isso foi uma alteração que consideramos significativa. Foi e continua a ser uma ruptura, uma ruptura que nós consideramos positiva. Nem sempre as rupturas são positivas, esta consideramos que foi uma ruptura positiva. E acho que fizemos bem, fizemos aquilo que era a nossa obrigação e é nesse sentido que vamos continuar a trabalhar. Como digo, sempre procurando o consenso tão alargado quanto possível entre os municípios, com o governo, com os operadores, com os partidos políticos. Isso é essencial para que as medidas que estamos a tomar
Nem sempre se consegue, mas que as medidas que estamos a tomar sejam concretizadas. Constituímos uma empresa que a área metropolitana constituiu a Transportes Metropolitanos de Lisboa há cerca de um ano e poucos dias, para se constituir como executor daquilo que são as políticas determinadas pela área metropolitana no que diz respeito às questões da mobilidade e dos transportes. E parece-nos que daquilo que é a experiência de um ano, daquilo que é a ação prática do Conselho de Administração, dos seus trabalhadores, integramos, como sabem, a Hotlis na Transportes Metropolitanos de Lisboa. Pensamos que a experiência é positiva, é ainda incipiente, mas que é muito positiva e que é preciso continuar. Delegamos na TML as responsabilidades da autoridade de gestão e coordenação da bilhética, as plataformas tecnológicas, a informação ao público, a comunicação e diversos estudos e projetos e outros em matérias de mobilidade e transporte da responsabilidade da área metropolitana de Lisboa. Mas lançámos e adjudicámos o concurso para o transporte rodoviário de passageiros. O Faustino falará de forma desenvolvida sobre esta matéria, para toda a região metropolitana e para as redes municipais de 15 dos 18 municípios. Até agora, com todos os problemas que um projeto com esta dimensão, com mais de 1.500 viaturas, ou com cerca de 1.500 viaturas, de um valor de com custo de 1,2 mil milhões de euros, portanto, com muita complexidade técnica, as redes, etc., a oferta, a procura, etc., com a pandemia pelo meio, com grande complexidade, mas cujo objetivo é reforçar o transporte público rodoviário, que terá um crescimento nos primeiros dias, nos primeiros meses, de cerca de 30% a 35%, e cujo objetivo é continuar a crescer essa oferta. É essa a nossa intenção. São medidas que ainda estão em concretização. Este concurso entrará em vigor no dia 1 de junho e no dia 1 de julho. Por outro lado, uma quarta área de intervenção para nós muito clara é que era preciso complementar a redução tarifária a uma visão mais integrada, coordenada do transporte da área metropolitana, que pensamos que a TML pode caminhar em conjunto com os outros operadores para fazer esse papel. Dizia eu que havia um quarto pilar que era indispensável, portanto, a redução tarifária, a empresa, concurso rodoviário, e um quarto pilar, que era o conjunto de infraestruturas, particularmente de transporte pesado, que a região metropolitana precisa. E sobre essa matéria, há alguns projetos estão em desenvolvimento, outros estão anunciados, outros estão a ser discutidos entre municípios e o Governo, e, portanto, algumas coisas estou convicto que vão acontecer nos próximos 3, 4 anos, e, portanto, com estas 4 medidas, nós achamos que damos um passo fundamental, importantíssimo, naquilo que há mobilidade e respeito na região metropolitana de Lisboa. Claro que consideramos ainda insuficiente. É preciso continuarmos a trabalhar todos os dias e respondendo a novas necessidades, a novas carências, mas também perspectivando o futuro. E a mobilidade pode dar um contributo importante para que a região metropolitana de Lisboa se imponha no contexto internacional e no contexto de outras capitais europeias da Europa. E é neste sentido que procuramos trabalhar todos os dias. Mas é preciso, como eu disse, ir mais longe.
É preciso garantir o financiamento do sistema de mobilidade, um financiamento que tem que ser sustentável e estável, e ele ainda não está garantido, porque ele, no fundo, está a ser financiado no que diz respeito à redução tarifária, etc., por 3 vias, aquilo que é o resultado da venda dos bilhetes, dos passos, etc., via do Orçamento de Estado, já agora Orçamento de Estado que é votado ano a ano e, portanto, sem garantias de estabilidade, e uma verba que os municípios decidiram transferir para a mobilidade cerca de 32 milhões de euros, podendo chegar aos 41, 42 milhões de euros. Mas, dizia eu, precisamos de um financiamento estável, precisamos de forma sistemática, paulatina, permanente, continuar a aumentar a oferta. Para nós é uma questão absolutamente central continuar o aumento da oferta nos meios pesados, mas também no transporte rodoviário. Aumentar a acessibilidade aos transportes e ir de forma não casuística, mas integrada, eventualmente evoluir para uma ou outra nova gratuitidade. Mas, repito, não de forma casuística, mas de forma integrada e sustentada, pode ser um caminho ainda. É preciso perseguir a desmaterialização de funcionalidades do sistema de bilhética e serviços de suporte tecnológico. É preciso melhorar a cooperação e a coordenação nos operadores de transportes da região. É preciso mais e melhor informação e em tempo real ao passageiro. É preciso aquilo que referi, a continuação da criação, de construção, de investimento em novas infraestruturas, particularmente no transporte pesado e transporte em sítio próprio. Só para terminar, e repetindo uma expressão que aprendi há muitos anos, quando era puto, que é preciso sermos ousados. Eu, na sexta-feira, referi isto, e é preciso sermos ousados no pensamento, na reflexão, na estratégia, na concretização, mas ousadia não pressupõe não ter os pés no chão. Pelo contrário, é preciso ser ousados com toda a consciência das consequências da nossa ousadia, mas com um objetivo absolutamente central, é que a obrigação das entidades públicas é, acima de tudo, repito, acima de tudo, responder às necessidades das pessoas. E, portanto, a nossa ousadia tem que ter como objetivo sempre central servir melhor as populações e servir melhor o desenvolvimento da região. Espero, desejo, e com certeza que isso acontecerá, que do vosso debate saia muita ousadia para nós encontrarmos respostas para o futuro que bem necessitamos. Muito obrigado.